Chegamos no 10º dia e hoje é um dia incrível. Eu adoro a história que o Yogananda conta hoje. Hoje, no 10º dia, o Yogananda ele tinha concluído os ensinos dele, né? O que a gente chamaria aqui de... Eu sou das antigas, quando a gente falava colegial. Mas enfim, né? Quando concluiu todo aqui, né, o nosso ensino, enfim. E ele estava desesperado, porque ele tinha mais interesse em ficar meditando e procurando swamis, procurando mestres, né, e nessa busca espiritual, que ele mal e mal ia na escola. E aí ele pegou um livro, e no livro o autor lá falava que a única coisa que era impossível para Deus era fazer você passar numa prova sem que você tivesse estudado. E o Yogananda ainda leu aquilo e falou assim: nossa, mas esse cara não tem fé. E ele, muito ousado, falou assim: eu tenho certeza que Deus vai me ajudar, mesmo eu não tendo ido, né, aí com uma certa frequência na escola. E aí no dia seguinte, ele encontrou um colega de classe dele e esse colega, e ele falou pro colega, falou assim: meu, eu tô lascado. Óbvio que não foram com essas palavras, né? A colega falou assim: você não tem a mínima ideia do que vai cair na prova, né? Não. E esse colega começou a ensinar as matérias pro Yogananda e ele foi, assim, muito cirúrgico, sabe? Então, assim, tudo que o cara passou era o que realmente ia cair na prova. E um dia, Yogananda pegou um atalho e no meio do mato ele viu umas folhas lá, né, soltas, e quando ele pegou aquelas folhas, eram de poemas em sânscrito. E aí ele levou pro amigo e falou assim: olha, a gente tá esquecendo de estudar sânscrito. E aí ele estudou, enfim, Yogananda passou. Yogananda cumpriu a sua parte, ele terminou os estudos e aí ele estava liberado para buscar aí a senda espiritual. Com muita relutância, né? Porque o pai, os irmãos não queria que ele fosse embora. A família se uniu muito depois que a mãe de Yogananda morreu, mas Yogananda, aos prantos, depois de meditar muito, foi. E ele partiu para um ashram de um swami chamado Swami Dayananda. E lá não foi muito fácil. Ele sofreu bastante bullying. Foi ele e um amigo, o Jitendra. E ele sofreu muito bullying. E aí o mestre deu, esse Swami, né, o Dayananda, deu duas orientações para ele. Primeiro, que o pai do Yogananda todo mês mandava uma certa quantia de dinheiro. E ele falou: você não precisa, pode falar pro seu pai não mandar mais dinheiro, não precisa mandar dinheiro para cá. E a segunda é que mesmo que você tenha fome, você não vai falar para ninguém que você está com fome. Gente, vocês já viram a foto do Yogananda, né? Ele era gordinho. E aí, olha só, esse Swami foi viajar, ficou 2 semanas fora, né? Lá, cuidando de outras coisas. E o Yogananda fez um jejum de 24 horas. E aí, no dia, né? Ele fez jejum de 24 horas e no dia seguinte esse Swami ia chegar. E ele tava louco para quebrar o jejum dele, que ele já tava verde de fome. E o Swami não chegava porque teve um atraso no trem. Quando esse homem finalmente chegou, o Yogananda falou assim: meu Deus do céu, a gente vai poder comer, porque o pessoal fez um banquete de boas-vindas e eles estavam esperando, né, o mestre chegar para todo mundo comer junto. E esse cara não chegava. Quando o cara chegou, né, o Yogananda falou assim: putz, e agora? Vou comer. E aí, um lá dos discípulos, né, falou assim: então, o mestre primeiro vai tomar um banho e depois ele vai meditar e aí depois ele vai descer para comer. E o Yogananda foi quebrar o seu jejum quase 9 horas da noite. Faminto, irritadíssimo e falando já: eu vou morrer de inanição, enfim. Eu acho essa passagem muito legal porque ele descreve o desespero dele para comer. É muito engraçado.
Passado ali um tempo, as coisas foram ficando mais difíceis, foram se intensificando e os meninos começaram a pegar muito no pé dele, tipo, agora nem dinheiro mais, você vive aqui de graça, né? Ah, reizinho. E um belo dia, um dos meninos que trabalhava na cozinha falou assim: Yogananda, bom, o nome dele, na época ele era conhecido como Mukunda, o nome dele, né? Mukunda, pare de meditar e vem me ajudar a ir no mercado. E quando ele vai no mercado, né, ali fazer umas compras, junto com esse rapaz, ele viu ali numa viela, não é mercado, uma feira, né? Acho que traz mais aqui para nossa realidade, uma feira para a gente poder visualizar melhor. Ele passando, tinha uma velhinha e no fundo dessa velhinha ele viu um homem com cabelos brancos, cacheados. O homem parecia um leão. E ele olhou assim fixamente e os pés travaram. Ele não conseguia sair dali e os pés dele só voltavam a mexer quando ele se posicionava na direção desse homem. E foi assim que Yogananda encontrou Sri Yukteswar, o seu guru. Finalmente! E Yogananda, quando viu, né, ali o Yukteswar no fim da viela, ele falou, ele sentiu, ele falou assim, meu Deus, é ele. É o homem que aparecia nas minhas visões. E ele se sentiu assim, tipo, tô em casa. Se sentiu assim num ambiente muito familiar. Sentiu que o Yukteswar era algo familiar, né? Era uma pessoa familiar. E ele vai atrás, já se prostra aos pés do Yukteswar e fala: mestre, só me ajuda, o senhor vai me ajudar a conhecer Deus, tal. E aí Yukteswar promete dar o seu amor incondicional ao Yogananda. E ali já começa uma tretinha. E isso eu acho muito fantástico no Yogananda, porque ele tem um lado pimentinha dele, assim, que é muito legal. Que o Yukteswar fala: você vai voltar para sua casa e vai ficar uns dias com a sua família. E Yogananda fala assim: não posso. Quando eu saí de casa para buscar o caminho espiritual, eles começaram a tirar sarro da minha cara, falando: você não vai aguentar, você vai voltar. E como assim agora o senhor pede para eu voltar? E ele fala: não, fique tranquilo, em 30 dias você vai voltar e você vai lá pro meu eremitério, né, meu mosteiro, e aí eu vou te ensinar. E Yogananda, relutante, falou assim: não, eu não vou. Se eu voltar para minha casa, não vão deixar eu ir embora. E ele: em 30 dias você estará lá no meu eremitério. E é muito louco que quando Yogananda finalmente conhece o guru dele, eles terminam esse contato inicial aí com uma rusguinha, né? Mas enfim, deu certo. Então agora, a partir de amanhã, a gente começa a se aprofundar aí em como foi a vida de Yogananda no eremitério do Sri Yukteswar. Quem não tem o livro, eu recomendo que compre. E se puder, leia só o capítulo 10, gente, porque é muito engraçado. O Yogananda contando o desespero dele para poder comer. E a parte que ele encontra, né? Aí o seu guru também é bem emocionante. Um detalhe: durante o dia, antes do rapaz chamar ele pra feira, ele tava num desespero, numa angústia muito grande, né? Com toda aquela questão dos demais rapazes que estudavam lá, pegando no pé dele. E ele se trancou no quarto para meditar e ele pediu, tipo, ó Mãe Divina, ou você manda alguém para me ajudar nessa busca por Deus, ou então vem a senhora aqui e me ensina, mas eu não vou ficar mais nesse lugar porque eu não aguento mais. E aí ele ouviu uma voz feminina muito doce falando: o seu mestre chega hoje. E aí depois o rapaz chamou ele lá para ajudar nas compras. Então é isso, queridos. Até amanhã.